E agora eu quero apresentar a vocês, formado em Ciências da Computação, Rubens Scaglione. Iniciou a sua carreira no ramo da tecnologia no final da década de 80, como estagiário, e hoje é CEO da It Works, uma empresa de tecnologia consolidada, como única no mercado brasileiro e capaz de gerenciar o processo tributário de ponta a ponta. Além disso, Rubens é sócio do grupo It Works, que atua em diversos segmentos, incluindo franquias e o Pagos Bank, um banco digital fundado em 2024 para revolucionar e descomplicar o relacionamento bancário com empresas de pequeno e médio e grandes portes. Então, seja bem-vindo nessa noite, Rubens Scaglione. Obrigado. Viu? Boa noite, tudo bem com vocês? Vou passar, viu? Obrigado. Tudo bem com vocês? Opa, já ia quebrar. Muito prazer, quero agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês essa noite. Agradecer a Bárbara, o Diego, o Lucas, o Marcelo, o pastor César e o pastor Jonas, que me recebeu aqui essa noite. E vocês que vieram aqui, meu objetivo não é ensinar, é compartilhar um pouco da experiência que eu tive durante todo esse tempo aí no empreendedorismo. Mas antes de começar, nós vamos falar sobre geração de potência. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho de mim, quem que eu sou. Eu sou casado com a Claudete. Claudete é minha esposa. Nós já estamos juntos um pouco mais de 30 anos, onde o amor, a confiança e a admiração é a base para um relacionamento duradouro. Na verdade, a gente entende que durante o tempo, o amor, ele é o resultado da confiança e da admiração que temos um pelo outro. Esses daqui são os meus filhos. Eu tenho aqui um filho de 34 anos, que é o Mateus, que é o do meio, que na verdade é um filho escolhido. Ele é meu sobrinho, não é que minha irmã morreu ou meu cunhado morreu. É de relacionamento. Ele ficava muito com a minha mãe, e eu já era um pouco maior, e ele desde pequeno andava comigo, andou comigo, e a gente tem um relacionamento muito bacana, é um relacionamento de pai para filho, e ele tem o status realmente de filho. E a gente tem ali o Bruno, que tem 32 anos, e o Gabriel, que tem 17 anos. Filhos são a continuidade dos nossos sonhos, e o amor que floresce a cada minuto. O Mateus e o Gabriel são solteiros, mas o Bruno casou. Ele é casado, eu sou sogro da Carol. Carol, como vocês viram, só tem, tirando a Claudete, só homem em casa. Mas eu ganhei uma filha. Ter uma nora é ganhar uma filha. Com ela veio a multiplicação do amor que já habita no coração da família. E o resultado desse amor, a gente tem o Benício, que é o meu netinho, que fez 3 anos, agora no dia 1º de agosto. Essa daqui é a minha família, é o maior empreendimento que eu poderia ter, o que Deus colocou nas minhas mãos, e eu tento honrar todos os dias da melhor maneira possível. Às vezes dou uma pisada na bola aqui, outra pisada na bola ali, mas Deus me ajuda, a minha esposa me ajuda, meus filhos me ajudam, e a gente conduz. Muito bem. Aqui é um pouco da minha vida profissional. Eu sou CEO da It Works. A It Works é uma empresa de tecnologia especializada na área fiscal. Nós iniciamos a It Works em 2009, em função de uma oportunidade. Que, não sei aqui quem é da área tributária ou da área contábil, mas com o advento do SPED fiscal, que era a escrituração eletrônica, e como eu vim da área de tecnologia, eu abri aqueles arquivos eletrônicos e vi tudo aquilo de informação que tinha, e ali eu entendi que era uma oportunidade. Eu tinha uma empresa de tecnologia que desenvolvia ERPs para o mercado corporativo, para pequenas e médias empresas. Então,
nós vendemos essa empresa de tecnologia com RP e abrimos a It-Works. Eu sou formado em administração, eu vim da área de tecnologia, eu comecei estagiando na área de tecnologia com 16 anos de idade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro PC, isso vai depor contra mim um pouco, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro PC que chegou aqui no Brasil. Era um PC da IBM, e eu tive a oportunidade de conhecer ali, e antes eu estagiava com mini computadores, então trabalho na área de tecnologia há muito tempo. Tenho formação em trainer pelo SOAR Global Institute. O SOAR é uma ferramenta de análise comportamental. Então, pelo comportamento, a gente diz se essa pessoa, se ela é paciente, se ela é mais objetiva, se ela é mais alegre. E aqui eu tenho uma formação, essa formação é pela FCU, pela Florida Christian University. Formado em empreendedorismo pela Academia de Inovação Israelense. Isso daqui foi mais ou menos no ano de 2021, foi no meio da pandemia, que eu fiz a formação, fiz todas as provas, e eu ia para Israel um mês depois de começar a guerra. Fiz a formação foi muito bacana, mas em função da guerra eu não pude ir lá e fazer o in loco nas empresas com quem eu tive contato durante todos esses 2 anos de formação. Mas deu para entender bem como funciona a cabeça do pessoal de Israel. Foi assim, tanto que na It-Works, depois disso, nós mudamos. Nós não somos mais uma empresa de tecnologia da área fiscal. Também nós somos uma empresa de inovação. E aí eu vou falar durante a apresentação um pouquinho para vocês. E fiz a formação na Escola de Negócios pela Columbia University. Aqui está um pouco do meu currículo, que na verdade, o que vale mesmo a pena, o que funciona mesmo, é quando você coloca a mão nas coisas e vai lá e vê e prova de fato para poder fazer acontecer. Muito bem. Geração de potência. Potência é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo busca a potência. A questão é a seguinte: a potência, ela é relativa. A potência depende muito do local que você está, para você saber qual que é o tipo de recurso que você vai usar. Então, qual que é o conceito de potência que eu tenho? O melhor que você pode entregar para o ecossistema onde você está inserido versus a necessidade que esse ecossistema tem naquele momento. O que acontece? Vamos lá. Um carro, uma Ferrari, veloz, tem a capacidade... Obrigado. Se eu pegar, por exemplo, uma Ferrari, ele tem potência, não tem potência? Chega de 0 a 100 em 30 segundos, mas se ela estiver em um terreno onde não favorece, essa potência não vai servir para nada. Um trator vai ser muito melhor para aquele determinado terreno. Então, a potência, ela é de acordo com o local que você está. E às vezes a gente confunde muito potência. Eu sou habilidoso em um determinado segmento, e eu falo, eu sou bom nisso, e em qualquer lugar eu quero aplicar. Quero aplicar aqui na igreja, quero aplicar na minha casa, quero aplicar na escola, mas não necessariamente é conveniente. Então, potência é aquilo, o melhor que você pode entregar versus o local que você está, a necessidade que aquele local precisa. E agora, o medo, ele inibe a potência. Como o medo influencia e impede o nosso crescimento? O medo influencia muitos aspectos da nossa vida, mesmo que de forma inconsciente e bem disfarçado.
Muitas vezes, ninguém quer pagar para ver. Quando a gente tem o desconhecido, isso nos causa ansiedade, isso nos causa medo, e muitas vezes eu não quero pagar para ver. Vou para onde? Vou para a minha zona de conforto. O medo, ele influencia muitos aspectos na nossa vida, mesmo que de forma inconsciente e bem disfarçado. E isso também acontece na área do empreendedor. O Flávio Augusto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o inteligente vai trabalhar para o corajoso. Ele tem a tese que entre a inteligência e a coragem, é melhor você ter coragem, porque a inteligência depois você adquire ou contrata alguém inteligente para trabalhar para você. E é verdade. Agora, o que a Bíblia fala sobre essa ansiedade, sobre esse medo? Lá em Salmo 121, ele diz que Deus é o nosso socorro em tempo de angústia. Em Mateus 6,31, o que diz? Ele é a nossa provisão. O que diz em Mateus 28,30? Ele é o nosso descanso. Em Salmos 94,19, ele é o consolo que traz alívio à alma. Em Filipenses 4,7, ele é a nossa paz. Se nós estamos ao lado de um Deus que é o socorro na angústia, que ele é a nossa provisão, é o nosso descanso, nos dá consolo, ele nos dá paz, vamos ter medo do quê? O que pode te afligir? Essa é a promessa do nosso Deus. E aí, escolher ficar com medo ou avançar, depende de você. A questão é, como que eu vou avançar? Como que eu vou fazer isso? Quais as estratégias que eu vou usar? Eu não posso fazer isso como Brancaleone. Vocês conhecem a história de Brancaleone? Que correu e perdeu a guerra. Na verdade, não é só correr, é como correr. Aqui, Ryan Dalio, que ele é um dos maiores investidores do mundo, não é cristão, ele diz o seguinte: sempre que eu quero entender o futuro, eu olho para os ciclos passados. Aqui ele está dizendo, eu tenho medo do futuro, como ele não é cristão, não acredita no que a gente acredita, o que ele faz? Ele olha para o passado porque ele tem a tese de que o que aconteceu no passado vai acontecer novamente, então eu vou aprender com isso e para mim está tudo bem. Nós cremos em outra coisa, nós cremos em Deus. Deus nos dirige, Deus cuida de nós, Deus provê na nossa necessidade. O que eu preciso fazer? A minha parte. Mas o futuro, de fato, sempre é assustador, sempre é assustador. Em 1825, a tese era, o corpo humano, ele não resiste mais do que 50 km por hora, mais do que 30 milhas por hora, mais ou menos ali 50 km por hora. Em 1878, criaram a lei do Red Flag Law, ou seja, todos os veículos que se movimentavam, eles precisavam de uma equipe de 3 pessoas. Uma das pessoas, ele era para andar 60 metros na frente da equipe com uma bandeira vermelha, 60 metros na frente, avisando que vinha um carro motorizado com medo de acidente. Para eles, uma velocidade pequena, abaixo de 50 km por hora, era perigoso em 1875. Em 1900, a lei era, não entre em um elevador sem um operador. Hoje a gente diz o seguinte, dá medo de entrar num elevador que precisa de um operador, né? Se a gente for lá no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, o elevador sobe muito rápido, sem nenhum operador. Mas, até que eu entenda todo o problema, muitas vezes eu não tenho aquela fé do slide anterior, eu vou ter muito medo. E esse medo pode inibir
as minhas ações, mesmo que inconsciente. Eu queria passar com vocês o histórico do QI, do QE e do QA. QI é o quociente de inteligência. Ele foi criado em 1912 por um psicólogo alemão, onde media qual que era uma quantidade de inteligência do ser humano. Estava na frente, era mais abençoado por Deus quem tinha um quociente de inteligência maior do que o outro. Esse era o modelo de se medir. No ano de 1995, foi criado, um pouco antes, foi criado pelos psicólogos norte-americanos, o QE, foi criado ali na década de 90, 1991, 92, mas foi difundido de fato por Daniel Goleman, que ele veio com a inteligência emocional. E a partir daí ajudou muita gente que se formou em quociente emocional, aonde diz o seguinte: não basta você ser inteligente, você precisa conhecer as suas próprias emoções, controlar as suas emoções, você se automotivar, você ter empatia e você relacionar-se interpessoalmente. E é verdade. Não basta você ter uma inteligência lá em cima. É importante você ter empatia, é importante você saber se relacionar. O que aconteceu em 2005, entre 2005 e 2010, entre 2005 e 2010? Veio a QA. O que é? O que é QA? Quociente de adaptabilidade. O quociente de adaptabilidade é a métrica que mede a capacidade de uma pessoa, organização, se adaptar a mudanças e lidar com situações novas e imprevistas. O que aconteceu de lá de 1910, 1912, até agora, 1924? Mudou-se a velocidade das coisas. Quando eu comecei a trabalhar com sistemas, que foi na década de 80, você desenvolvia um sistema e ele durava por 8 anos, 10 anos. Ele tinha uma estabilidade, o sistema estava estável e você falava assim: legal, bacana, fiz o que eu precisava fazer. O que acontece hoje? Hoje, estamos falando de apps. O que se espera de todos os apps? Que sejam atualizados quase que diariamente e que sejam corrigidos os bugs quase que diariamente. Na prática, o que se espera do ser humano é mais ou menos a mesma coisa. Amanhã está diferente de hoje. Espera que o ser humano consiga se adaptar e, se adaptando, ele vai ter vantagem em relação ao próximo. É assim que funciona o app. O app você desenvolve, depois de 30 dias, você já vai mudando, solta uma nova versão, e se isso não acontecer, dá um ano e meio, ele já não serve mais para aquilo que você quer. Você precisa de novas versões. Você precisa que seja corrigido os bugs. Na prática, com a velocidade que acontecem as coisas, é isso que se espera do ser humano. O ser humano hoje, a ciência acredita que o ser humano que está na frente é quem consegue se adaptar mais rápido. Então, aquela síndrome que tinha, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, na verdade, diz que hoje você está fora do mercado, que você não consegue desenvolver nada se você tiver esse pensamento. Quociente de adaptabilidade é a palavra hoje que se exige de todos nós. Muito bem. 90% dos desligamentos profissionais são feitos por comportamento.
Outro dia eu fiz um levantamento na empresa. Nos últimos 2 anos, nós não desligamos ninguém por problema técnico. Foram todos desligados. No nosso caso, foi 100%. Foi mais do que 90%. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Se isso é uma estatística que serve para quem é colaborador, por que seria diferente quando eu quero empreender? O meu problema quando eu vou empreender, ele é técnico ou ele é comportamental? O que vocês acham? É para refletir, não é? Então, muitas vezes, quando a gente quer empreender, o que a gente faz? Olha, eu quero me especializar sobre determinado assunto. A pergunta para reflexão é, será que eu preciso mesmo me especializar sobre esse assunto? Eu preciso de uma constante adaptação. Quanto tempo que eu vou levar para me especializar em determinado assunto? Para eu ser considerado um especialista, eu tenho que estar entre 1% sobre aquele assunto. Para eu me tornar um conhecedor do assunto, 25% daquele assunto, quando eu tenho conhecimento, eu já posso dizer que eu conheço sobre aquele assunto. Então, quando você vai empreender, você quer ser um especialista ou você precisa cuidar do seu comportamento? Uma das ferramentas, das melhores ferramentas que nós temos, é a autogestão. E dentro da autogestão, você consegue se adaptar, você consegue enxergar aquilo que você precisa. Agora, dentro da autogestão, com certeza, a melhor ferramenta que você pode ter é o feedback. Feedback é a melhor ferramenta que você pode ter. Por quê? O feedback não vai te mostrar o quanto você é bom. O feedback vai te mostrar qual que é o seu limite. Qual que é a limitação que você tem. E o fato é que todo mundo, quando está dentro da sua limitação, ele é muito bom. Todo mundo que está dentro do seu limite, ele é muito bom. Quando você está, eu não sei aqui o nome da rua, que tem muito trânsito, mas vou pegar São Paulo. Quando você está na Marginal, em horário de pico, não adianta você ter um carro de 450 cavalos. O limite ali é 25 km por hora. Você pode achar um carro mais confortável, você pode achar um carro que é automático, que você não vai precisar, mas com relação à potência, a ser bom, o limite é 25 km por hora. E o que a Bíblia fala sobre feedback? Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Um dos piores erros que um ser humano pode ter é um erro de avaliação achando que é melhor do que ele é de fato. Às vezes a gente encontra algumas pessoas e fala o seguinte, ó, se ela fosse 10% do que ela pensa que é, seria um sucesso. É bíblico. Mais importante do que você saber o quanto você é bom, é você saber qual que é o seu limite. E não é feio ser limitado. Mais para frente eu tenho um slide muito interessante sobre isso daí. Não tem problema nenhum ser limitado. O problema é quando nós não conhecemos os nossos limites. Dentro da autogestão, dentro da capacidade que a gente tem em se adaptar,
As mudanças acontecem dentro desses 3 Cs. Ou acontece por conveniência, ou por constrangimento, ou por convicção. O problema é que quando uma mudança ela acontece por conveniência, não necessariamente é uma mudança. É uma flexibilização. Às vezes é conveniente que eu flexibilize, mas não me adapte e tenha uma mudança de fato. Então, o perigo de uma mudança por conveniência é que de fato você não mudou. Você só está flexibilizando. Aí a gente tem uma mudança por constrangimento. O perigo de uma mudança por constrangimento, qual que é? Fraturas emocionais. Eu posso mudar, porque meu pai foi lá e me deu uma surra na frente de todo mundo, de todos os meus amigos. Aí eu pego e mudo, de fato. Mas eu posso carregar para o resto da vida uma fratura emocional. E lá na frente, isso pode custar alguma coisa na minha vida. A mudança que deve acontecer de fato é por convicção. Quando eu estou convicto que eu devo mudar. E o que a Bíblia fala aqui, em Filipenses 4, versículo de 11 a 13? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu gosto desse pedaço. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí termina, cortou ali, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Capacidade de se adaptar. No mundo que nós vivemos hoje, na velocidade que as coisas acontecem, aquilo que é uma verdade hoje, do que diz respeito a negócio, não estou falando de princípios, estou falando no mundo de negócio, aquilo que acontece hoje, amanhã pode mudar totalmente, ser totalmente diferente. E você é obrigado a se adaptar. Às vezes tivemos o caso de uma pandemia. Teve pessoas que teve que se adaptar e teve pessoas que, infelizmente, fecharam. Outro dia eu estava numa reunião com a Bárbara, com uma pessoa, ela deu uma estatística de que em 2023 fechou 4 empresas por minuto, né? Era uma empresa a cada segundo no Brasil. É porque não existe mercado? Não. Você pode estudar, ir lá estudar caso a caso. Aonde que vai cair? Na falta de capacidade de se adaptar. Existem algumas coisas, partindo do princípio que você está respeitando o fluxo de caixa, partindo do princípio que você está fazendo tudo aquilo que o manual pede para que você faça. Mas você vai cair na falta de capacidade de se adaptar. A gente tem histórias aí no Brasil. Como é que chamava mesmo aquele loja que alugava vídeos? Como é que chamava? É isso aí, né? Cadê ela hoje? E tentaram vender um projeto para ela da Netflix, e ela falou assim: não, isso daí não funciona. E aqui está uma outra questão da autogestão. É ter a capacidade de ter o maior número de competências para a gestão de seu negócio. Você precisa ser multidisciplinar. Quando você vai empreender, muitas vezes, ser especialista vai ser ruim para você. Por quê? O especialista, ele vai cuidar só de um pedaço, mas é só daquele pedaço. Se você quiser empreender, você vai ter que ser multidisciplinar. Você vai ter que conhecer várias coisas. Você vai ter que conhecer de venda, você vai ter que conhecer de contabilidade, você vai ter que conhecer um pouco de financeiro,
você vai ter que conhecer um pouco da manutenção do seu negócio, você vai ter que conhecer um pouco de relacionamento de pessoas, administração de pessoas. Você não pode ser um especialista. Se você for um especialista, você vai ser técnico, você pode ganhar muito bem, vai ser remunerado por isso, mas dentro daquela área, não empreendendo. Se eu for um ótimo cirurgião plástico, conhecer tudo de cirurgia plástica é diferente de eu ter um hospital. Eu posso operar maravilhosamente bem, mas talvez eu não tenha habilidade nenhuma para dirigir um hospital. Porque para dirigir um hospital, eu preciso empreender. Eu preciso ser multidisciplinar. Eu preciso conhecer várias coisas. Então, para empreender, não é ser especialista em um assunto. É você conhecer pelo menos 25% de 4 a 6 assuntos diferentes. No meu caso, por exemplo, eu vim da área de tecnologia. Qual que é o meu negócio? O negócio principal da minha empresa ainda é a área fiscal. Na década de 80, eu não podia ouvir nem área fiscal e nem contabilidade. Eu ia desenvolver outros tipos de sistema porque eu não queria aprender sobre área fiscal, sobre impostos, sobre qual que é o tipo de regime que você tem, se é simples nacional, se é lucro real, se é lucro presumido, quais os tipos de imposto que você tem, se você pode recuperar, se o imposto é federal, se é estadual, como que você faz para vender de um estado para outro. Eu tive que aprender isso. Eu sou especialista? Não. Mas eu converso com qualquer especialista da área fiscal. Meu negócio, o que eu aprendi, era mesmo administração de dados. Meu negócio era banco de dados. Administrava banco de dados lá em começo de 90. Eu fui uma das primeiras pessoas que pegou especialização no banco de dados da Microsoft. E era a minha especialidade. Se eu continuasse sendo especialista em banco de dados, eu não poderia empreender. Eu seria um ótimo técnico, não tem demérito nenhum em ser um ótimo técnico, não tem problema nenhum. Mas é uma escolha e você tem que entender aonde que você vai chegar. Quando você escolhe ser especialista de um assunto, você está entre 1% da sociedade que conhece aquele assunto e não conhece os outros assuntos. Nós não estamos vivendo uma era de mudança. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Daqui a alguns anos, boa parte dos negócios que tem hoje, não será no modelo do negócio que tem hoje. Vocês podem ter certeza disso. Boa parte dos empregos que tem hoje não existirão mais, terão outros empregos. Por isso que o negócio agora não é você ser só inteligente, não é você ser só emocionalmente bem. É o quê? Você ter uma capacidade de adaptação. Gestão de negócio. Saímos agora um pouco da autogestão para a gestão do negócio em si. Quando você vai abrir um negócio, você conhece de fato o negócio que você está abrindo? Você já fez um mapeamento de todo o seu negócio? Se você está abrindo uma contabilidade, você fez um mapeamento de tudo que você precisa? Você analisou o mercado? Você analisou as tendências? Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma fábrica de bolsas. E a bolsa dela era uma bolsa que conseguiu uma fama. E ela teve um assalto e não quis mais a fábrica de bolsa. Fechou, nem vendeu a fábrica de bolsa. Fechou a fábrica de bolsa e falou o seguinte: eu vou abrir um outro negócio. Escolheu um negócio onde a era digital já estava vindo. Foi avassalador para ele. Ele criou um negócio que
simplesmente não funcionava mais. Fez todo um investimento em equipamentos, mudou com toda a família para Minas Gerais, alugou um galpão, colocou as máquinas, só que entrou a era digital e não funcionou. Por quê? Ele não fez análise das tendências daquele mercado que ele estava entrando. Para onde que ele estava indo. É importante conhecer os seus concorrentes, com quem que você vai brigar. Aí você fala o seguinte, bom, mas eu vou brigar com alguém grande? Pode ser. Quem assistiu aqui aquele filme Cães de Guerra? Cães de Guerra, e é um filme verídico, ele conta a história de dois amigos que entraram no mercado de venda de armas para o exército americano. Ele fez uma análise da concorrência e ele entendeu que todos os pequenos armamentos não tinha grandes empresas. E ele virou um deles ficou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Estava concorrendo com grandes players. Só que ele achou um nicho aonde ele poderia entrar que os grandes players não estavam interessados. Fez uma análise de concorrência. Público-alvo. Não dá para empreender se você não sabe para quem que você vai vender. Venda é o que tem mais de sagrado em uma empresa. Eu já achei na minha vida que o que tinha mais sagrado na empresa era a área de tecnologia, né? Mas depois eu aprendi as duras penas que não, é venda. Venda é o que te sustenta. E é importante para que você venda para o público-alvo. O seu público-alvo tem que estar bem definido. Se você não tiver um público-alvo, você vai vender para todo mundo. E você não vende para todo mundo. Você tem que fazer um pitch específico para alguém específico. Quando você pega um cardápio que tem lá 50, 60 opções, você tem uma enorme dificuldade de escolher. Por quê? Aquele restaurante, ele não tem um público-alvo. Ele quer entregar tudo. A comida vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque não está numa linha de produção. Quem viu aqui a história do McDonald's com o McFish? Quem viu? Eles tiraram o McFish porque o McFish estava impactando na produção do Big Mac. O CEO do McDonald's falou assim, aliás, era de marketing, né? Ele falou o seguinte, olha, quando eu vendi um McFish, o pessoal que compra Big Mac ficava chateado. Eu fiquei chateado que era o único lanche que eu comia, era o McFish. Mas, do ponto de vista de negócio, o McDonald's fez o que precisava fazer. Qual que é o público-alvo dele? Consome o quê? Big Mac, não é McFish. Então, ele ajustou a produção para vender o Big Mac. E será que o modelo do seu negócio, ele é o melhor modelo? Aqui a gente tem 3 cases aqui. O McDonald's, eu falei do McDonald's aqui na questão do McFish. Mas quem assistiu aqui o filme do McDonald's? Qual que é o negócio do McDonald's? Imobiliário. E até eles entenderem isso daí, o que acontecia com o McDonald's? Dava prejuízo. Então, o que eles descobriram? O McDonald's é um ótimo lugar para reunir pessoas para comerem hambúrguer, só que você vai ganhar dinheiro mesmo no aluguel daquele lugar, não na venda do hambúrguer. Quem conhece aqui o quinto andar? Qual que é o negócio do quinto andar? Quem sabe qual que é o negócio do quinto andar? Aluguel? Não é aluguel. Assim como o McDonald's, o negócio do quinto andar é financeiro. É fundo. Aonde que o quinto andar ganha dinheiro? Não é na taxa de locação. Para quem é o dono do apartamento, o dono da casa, e ele tem uma locação de 3 anos,
ele chega para o dono da casa e fala o seguinte, olha, você não quer que eu adiante o seu dinheiro por esses 3 anos, esses 30 meses? Eu te dou uma taxa boa, porque eu já avaliei qual que é o seu cliente, eu te adianto o dinheiro. E ele tem o ganho financeiro em cima desse dinheiro. Ele só usa a locação para ter o público-alvo que ele precisa. Aí, então, ele tem um público onde ele já analisou qual que é o contrato, já analisou qual que é a capacidade de pagamento, ele tem ali uma garantia e pode cobrar uma taxa competitiva para poder estar adiantando esse dinheiro para quem é dono do apartamento. LinkedIn. Quem aqui é usuário de LinkedIn? Muito bem, deixa eu perguntar uma coisa para quem é usuário de LinkedIn. Vocês pagam pelo LinkedIn? Não, né? Vocês pagariam R$1 por mês pelo uso do LinkedIn? Quem que é usuário e não pagaria R$1? Não pagaria. Eu vi uma pesquisa dessa daqui e a maioria não pagaria. Por que não pagaria? Fala o seguinte, olha, eu uso de graça, por que eu vou pagar? Vocês sabem quantos usuários que o LinkedIn tem no mundo? Em 2022 tinha 850 milhões, agora tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo, em 200 países. Se cobrasse um dólar por usuário, seria 1 bilhão de dólares por mês. Em um ano seria 12 bilhões de dólares por ano. Ótimo negócio, não é isso? Não. Por quê? Quem paga o LinkedIn é quem usa para contratar as pessoas. E qual que é o pensamento da Meta? O pensamento da Meta é o seguinte, as empresas que contratam, elas preferem contratar quem está trabalhando. E aí também vai a dica para quem quer empreender. Contratar quem está trabalhando, porque, em tese, quem está trabalhando, ele tem uma capacidade melhor do que quem não está trabalhando. E, se a pessoa que está trabalhando, se tiver que pagar $1, eles viram que é um número muito grande que vão deixar a plataforma. E eles vão deixar de receber muito mais de quem paga para pesquisar. Então, ele quer que quem está trabalhando esteja na plataforma para ser achado por quem paga a plataforma. Aqui eu estou dando para vocês alguns exemplos de modelo de negócio, que o negócio em si não necessariamente é o negócio. Talvez, se eu fosse montar o LinkedIn, eu ia falar o seguinte, olha, eu vou cobrar $1 de cada um. O que é $1? 1 bilhão de usuários, R$1 bilhão por mês, e ok. Não. Precisa ser feita uma análise de negócio, sempre. Falando um pouco de gestão de colaboradores. E aqui está um enorme desafio. Gestão de colaboradores. Quando a gente contrata um servidor, a gente sabe exatamente qual que é a capacidade daquele servidor de processamento. A gente sabe que ele vai, se eu colocar dentro de um ambiente refrigerado, vou poder trabalhar 24/7, por tanto tempo, tem uma previsibilidade ok. Quando eu contrato um colaborador, não necessariamente. Ele pode dar certo e pode dar errado. O custo de transação, depois eu vou para a busca constante de lacunas. O custo de transação de um colaborador é o que mais pega em uma empresa que depende de mão de obra. Exemplo, empresa de contabilidade, que tem lá, eu tenho lá um cliente que tem contabilidade, ele tem 800 colaboradores. Todos os dias, se você entrar na página de LinkedIn, se você entrar no Instagram, ele tem ali pelo menos ali umas 15 funções, não 15 vagas, 15 funções que está precisando, sempre de 25, 30 pessoas. O custo de uma troca
de uma contratação errada é muito grande. Não é só o valor que você paga e aquilo que você vai ter que mandar embora e você vai ter que contratar outra pessoa. Não. É o prejuízo que esse colaborador trouxe para o negócio. Às vezes é o contrato que você perdeu por causa desse colaborador. Então, o prejuízo aqui não dá para contar. Então, na gestão de colaboradores, o custo da transação de um colaborador é muito pesado. Então, aonde que tem que ser investido? Na contratação desse colaborador. Não pode contratar por conveniência. Tem que ser por capacidade. Esse sim tem que ser especialista, porque é o que vai te substituir, é quem você vai levar na sua reunião para poder conversar com algum especialista. Busca constante por lacunas. Quando você tem vários colaboradores, qual que é a maior dificuldade que você tem? É a passagem de bastão entre um processo e outro processo entre os colaboradores. Isso dói. Por quê? Se você deixar qualquer tipo de lacuna, quem não passou o bastão ou deixou o bastão em algum lugar, ele fala, eu fiz a minha parte. E a pessoa de lá da frente está falando o seguinte, eu estou esperando o outro fazer. Você está pagando 2 colaboradores e o processo não acontece. Eu vi um caso, uma vez que eu fiquei... achei interessante. Era uma empresa que tinha uma frota de carros e os colaboradores usavam os carros para fazer a visita. E quem usava o carro, preenchia um formulário de uso de carro e se precisasse abastecer, ele iria abastecer o carro. O colaborador foi até o carro, ele lançou a saída, foi até o carro, falou, não tem gasolina, fechou o relatório, voltou para dentro do escritório e não foi. Depois de 2 dias, o cliente estava chateado com o escritório, aí perguntaram para o colaborador, mas você não foi? Ele falou assim, o carro não tinha gasolina. Era uma lacuna. Se isso não estiver bem estabelecido, por mais que isso pareça um absurdo, acontece todos os dias com coisas que você não imagina que pode acontecer. Então, busca por lacunas, você tem que estar cuidando disso todos os dias. Conta bancária emocional. O que é conta bancária emocional? Aqui é a mesma coisa da conta bancária de um banco. Eu deposito, eu tenho crédito, eu tiro, eu saco, eu tenho um débito. Só que aqui a gente está falando de emoção. Quando eu trato alguém com respeito, com gentileza, quando eu olho no olho do colaborador, quando eu explico para ele o que está acontecendo, eu acredito na minha conta bancária emocional. E eu vou tendo créditos. Os estudos dizem que para cada débito que eu faço, quando eu trato mal alguém, quando eu desrespeito alguém, eu preciso depois de 5 créditos para empatar aquilo que eu fiz. Só que até que isso aconteça, você tem um colaborador insatisfeito. E muitas vezes ele não está insatisfeito com o salário. Ele está insatisfeito emocionalmente, pela forma de ser tratado. E é mais fácil um colaborador não ser produtivo quando ele está emocionalmente mal, quando essa conta bancária está negativa, do que quando ele tem um salário baixo. E a era de customização da nova liderança. Vocês viram ali, quando eu apresentei meu currículo, falando sobre o SOAR. O SOAR ele é uma ferramenta de conhecimento de pessoas. A tese do SOAR, olha, você não deve tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Você
trata os outros como ele gostaria de ser tratado. Então, é você customizar a sua liderança. É você descobrir como que o João gosta de ser tratado. E se ele é paciente, não adianta ele acelerar. Você vai ter que falar com ele com antecedência, para ele se preparar, porque se ele não fizer isso daí, ele vai estar fora da zona de conforto dele. Quando você fala com alguém que ele gosta de festa, se você pedir para ele ir mais devagar, ou ele ser analítico, esquece, você perdeu o colaborador. Se você pedir para um analítico subir aqui na frente e falar, ele não vai fazer isso. Ele vai ter que flexibilizar para ele falar, porque o negócio dele é lidar com números. Então, a sua liderança, ela tem que ser customizada. Você não pode falar, olha, eu vou fazer assim e eu trato a minha empresa dessa forma. Não. Ela tem que ser customizada, independente do tamanho. Se é uma empresa menor, você como empreendedor, você vai fazer isso. Se é uma empresa maior, o seu RH vai ter que fazer isso. Eu já tive algumas experiências onde o RH vai lá e solta um comunicado simples. Nós determinamos na empresa que a gente não solta mais comunicados para toda a empresa. Lá nós temos 120 colaboradores. Não, a gente trata por grupos. Faz uma comunicação diferenciada. Porque quando você dá uma certa notícia para determinado grupo, vai causar um enorme desconforto. Quais são as armadilhas que tem no meio do caminho? Essa primeira aqui, para mim, é a crucial. Cultura. Se você vai empreender, você tem que entender qual que é a cultura da sua empresa. E é um grande desafio. A nossa empresa tem, antes de 2010, quando veio a pandemia, trabalhamos todos remoto. E funcionou bem, não tivemos problema de performance. Quando terminou a pandemia, nós fizemos investimento para crescimento da empresa. E no crescimento da empresa, nós contratamos pessoas. Quando nós contratamos pessoas, estavam todos trabalhando remoto. Quando nós vimos, nós tínhamos várias empresas diferentes em função das culturas diferentes que tinha ali dentro. E a cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Tem gente que gosta dessa segunda definição. Cultura é o que acontece quando o chefe não está. Eu prefiro a primeira ali. Cultura, ela é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Quando você tolera algumas coisas, aquilo vira cultura dentro da sua empresa. E cultura é muito difícil de mudar. E para isso você pode usar um mapa de força cultural. Como que funciona o mapa de força cultural? São 4, você coloca ali 1, 2, 3 e 4. O número 1, 2, 3 e 4. E aí você fala, o Rubens, se ele está totalmente dentro da cultura da empresa, ele é número 4. Se ele está totalmente fora da cultura da empresa, ele é número 1. Se o Rubens ele está mais ou menos dentro da cultura da empresa, número 3. Se ele não está mais ou menos na cultura da empresa, número 2. E ali você faz uma avaliação de como que está a sua empresa, para ver quais são as situações que você precisa fazer para que você coloque todos os colaboradores dentro da sua cultura. Uma empresa sem cultura, não importa o tamanho dela, ela não cresce, não consegue crescer. Você vai atender clientes, e esses clientes, cada um vai ter um tipo de tratamento, porque a cultura da empresa, ela não existe. O outro aqui é, qual que é o patamar da empresa que você quer empreender ou da empresa que você empreende? Quem conhece aqui o All Blacks, lá da Nova Zelândia? Aquele time que faz o haka antes de entrar, ele tem ali uma cerimônia que ele faz antes de entrar. Ele é famoso
no mundo todo, é o melhor time, é a base da seleção da Nova Zelândia, de time de rugby. Só que eles têm uma cerimônia muito interessante, que é a cerimônia da camisa. Quando qualquer jogador ele vai lá para o time do All Blacks, a primeira coisa que é mostrada para ele é uma camisa usada. E aquela camisa ali, ela está suja, suada, muitas vezes com sangue. Vai falar assim, ó, no nosso time, é isso que acontece. Quando você coloca um colaborador para dentro da sua empresa, ele sabe qual que é o tipo de jogo que ele vai ter? Ele vai só tocar a bola para o lado e está tudo certo? Ou ele vai ter que correr? Qual que é o patamar da camisa que você coloca à sua empresa? É muito importante que isso seja muito bem definido. E uma outra coisa, tão certo quanto esse ar que nós estamos respirando aqui, sempre vai faltar recursos. Ou vai faltar dinheiro, ou vai faltar gente. Vocês podem ter certeza. Não se desesperem e aprendam a trabalhar com isso, porque recursos são escassos. Dinheiro e pessoas. Muito mais pessoas do que dinheiro. Valorizem bons profissionais. Busca pela performance. Aqui, eu vou falar sobre aquilo que eu citei. Talento. Existe uma equação de performance que ela é bem simples. Talento menos interferência. A performance é o talento que eu tenho, menos a interferência que eu sofro. Eu sou um talento nota 10, mas eu tenho uma interferência 8. O que acontece? Qual que é a minha equação? Meu resultado é 2. Se eu tenho um talento 6 e minha interferência é 1, qual que é o meu resultado? É 5. Quem que é melhor? É melhor o mais talentoso ou é o que dá mais resultado? Nem sempre quem dá o resultado é quem tem mais talento. Muitas vezes não, quem dá o melhor resultado é quem tem a capacidade de ter a menor interferência. A maior dificuldade que eu tenho com os meus filhos é explicar que quem ganha não é o habilidoso. Quem ganha é o dedicado. Vocês conhecem um sujeito chamado Cristiano Ronaldo? Uma vez eu vi o Deco falando que ele estava assistindo um jogo com o Cristiano Ronaldo e ele viu o Ronaldinho Gaúcho batendo falta. O Cristiano Ronaldo falou o seguinte, eu quero bater falta desse jeito aí. O Deco riu, falou o seguinte, você não tem essa habilidade. Depois de alguns anos ele estava assistindo o Cristiano Ronaldo jogar e ele bateu a falta igualzinho o Ronaldinho Gaúcho bateu e fez o gol. Ele falou assim, que sujeitinho que dá raiva dele. O que é isso? Para ele, não existe interferência. Trabalha, 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 trabalha e trabalha. Performance é o resultado de talento menos a interferência. Um outro item que atrapalha muito é investir tempo demais com colaboradores problemas. E é interessante que o normal é isso mesmo. A gente gasta mais tempo com um colaborador que dá problema do que o colaborador que é eficaz. E não deveria ser assim. Eu deveria gastar mais tempo, dar muito mais atenção com o colaborador que é eficaz. Vocês têm que entender qual que é a relação entre o colaborador e a empresa. Com certeza, a igreja aqui ela tem vários movimentos de assistência, não tem, pastor? Isso é muito bom. Aqui é o lugar para fazer assistência. Na empresa,
é o lugar para dar performance e trabalho. O lugar para assistência é aqui. Eu não sei se vocês têm uma campanha de Natal, incentive a campanha de Natal, ajude o outro, é aqui. O colaborador não é para dar assistência. Você pode mandar ele fazer treinamento, você pode mandar ele fazer várias coisas, mas muitas vezes o comportamento dele não muda. E isso vai comprometer o resultado da sua empresa. Cuide para não ter um doping corporativo. O que é o doping corporativo? Se você for buscar na internet, ele vai te falar em doping corporativo, onde hoje tem muita gente que trabalha para ter performance que se dopa como o atleta dopa. Não estou falando disso. O doping corporativo aqui é só se dedicar à empresa e não se dedicar à família, não se dedicar a você mesmo, não se dedicar à sua saúde. Cuide da sua saúde, cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus colaboradores. Busque a performance, mas não leve nunca a sua empresa para um doping. E busque sempre o estado de flow, que é o estado onde você consegue atingir a melhor performance com o menor recurso. Propósito. Você tem um propósito na sua empresa? O pastor aqui, no começo, ele falou sobre propósito. Não é só ganhar dinheiro. Aí fora, aqui tem um texto que não tem nada a ver com cristão, é o que a sociedade busca. Diz o seguinte: empresas com propósito são designadas internacionalmente como Mission Driving Companies. São empresas que acreditam ser possível ter um impacto positivo no que diz respeito às questões sociais e ambientais, mantendo compromisso com a inovação e o lado econômico. Isso daí é bacana. Legal. Uma preocupação social, uma preocupação ambiental, ok. Só que nós estamos falando mais do que isso. Quando a gente fala em ser cristão, não é só uma questão social. É uma questão de cuidado mesmo, é o cuidado do seu irmão. Para que você quer empreender? Eu queria aqui falar um pouco sobre o case da Chicken-fil-A. Quem conhece essa empresa aqui? Chicken-fil-A, ela é uma empresa que está nos Estados Unidos e no Canadá. Vê ali que ela escreve Closed Sunday, fechado aos domingos. Para uma empresa de fast food nos Estados Unidos, você fala o seguinte: isso daqui é impossível de acontecer. E aqui a gente vai falar de convicção e de propósito. Você tem que ser convicto naquilo que você acredita e ter o propósito. Ela diz o seguinte: como cristão, qual que é o nosso propósito nos nossos empreendimentos? A Chicken-fil-A, ela foi fundada em 78, está nos Estados Unidos e Canadá, e é a maior rede de fast food especializada em sanduíche de frango. Eles têm mais de 2.900 restaurantes nesses dois países. Em 2008, ela se tornou o primeiro fast food a tirar completamente, os seus sanduíches serem completamente livres de gordura trans. O processo para você tirar a gordura trans, você vai ter um impacto no seu lucro. Eles fizeram isso por convicção, baseado naquilo que eles acreditam, fizeram isso baseado num propósito. E uma das maiores características do Chicken-fil-A é não abrir aos domingos e no dia de ação de graças, para que seus colaboradores tenham tempo para estar com a família e com a igreja. Esse é o propósito deles. E aqui é o que está escrito na parede deles. A empresa foi concebida
e é gerida com o propósito corporativo de glorificar a Deus e ter influência positiva sobre todos que entram em contato com a Chicken Fly. Qual que é o impacto que a sua rede, seu ecossistema, tanto seus fornecedores quanto seus clientes, tem quando chegam no seu negócio? Que impacto que você está levando? A sua bandeira é só uma bandeira social? Ou você quer glorificar o Deus que você acredita? Quando você empreende, você está dentro desse lado aqui, o lado direito. Ou você é treinador, ou você é líder. Quando você empreende, se você for especialista ou você for gestor, você não está empreendendo. Você está igual ao exército de Brancaleone, você está brigando na batalha. O seu papel é ser líder e treinador. Qual que é a diferença de líder e gestor? O gestor, ele só coordena, só verifica se os processos estão corretos. Ele valida as coisas. O que o líder faz? Ele inspira. O líder define o propósito. O líder define aonde que vai chegar. Para onde você vai. Quais são os seus limites. O líder faz isso. E o líder treina. Porque o objetivo do líder é formar pessoas. Formar pessoas e formar pessoas. Que Deus possa te abençoar. Aqui diz que o trabalho duro bate o talento, quando o talento não bate o trabalho duro. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar muita saúde, muita inteligência, porque você vai precisar adaptar, vai precisar de muita inteligência para se adaptar, e você vai precisar para trabalhar bastante nesse país que nós temos. Nós temos muitos desafios, mas com a graça de Deus, com todos aqueles versículos que eu coloquei lá no começo, você pode chegar aonde você quiser. Depende de você. Deus está disposto a te dirigir e te levar aonde você precisa. Que Deus abençoe todos vocês, ok?